Graças ao nosso querido e amado Tricolaço, que resolveu vencer mais uma no Campeonato Brasileiro da Série A, a segunda seguida dentro de casa. Tô meio rouco, um pouco sem voz e de virote aqui. Cansado, mas ao mesmo tempo disposto. Como é que explica isso, né? Afinal de contas, o mental controla muitas vezes o físico e dessa vez o mental tá feliz, tá animado e tá encontrando a necessidade de poder conversar com vocês, de poder resenhar com vocês e trazer aqui, pelo menos a minha perspectiva, não só sobre o rendimento do Bahia, de maneira geral, no Brasileiro da Série A, o rendimento do Bahia dentro de casa, com esse recorte, o rendimento de determinados jogadores individualmente, que tem contribuído, de certa forma, para poder potencializar a capacidade de uma construção de ideia de jogo coletiva. Então, por favor, cara, peço de coração para você, clica muito no gostei, deixa o like. Depois do jogo, ontem eu soltei vídeo de Renato Gaúcho ali dando chilique na área técnica, vídeo do troca de passe, já saiu vlog hoje no canal, talvez você não tenha sido notificado, vá assistir, mais de 30 minutos de vlog, pega, coloca na TV, pega uma pipoquinha, come ali, junta com a família para poder resenhar, para poder acompanhar aí as reações nesse jogo, a festa da torcida nesse jogo para mais de 36 mil loucos apaixonados num sábado, 21 horas, tá? Então, por favor, acompanhe os nossos conteúdos e clica muito no gostei para poder propagar esse vídeo aqui, beleza? Se inscreve também, ativa o sino, compartilha e se ligue, porque amanhã tem Zona Mista, tá? Nosso terceiro canal aí, projeto que a gente tem acreditado muito e se envolvido intensamente. O Zona Mista acontece toda terça às 20 horas. Mas como terça vai ter jogo do Bahia contra o Criciúma pela Copa do Brasil, dessa vez a gente adiantou para segunda às 20 horas. Então acompanhe o Zona Mista com a gente, que eu tenho certeza que você vai curtir demais, porque tem muita resenha de futebol, descontraída, mas também séria, com análise tática e diversas outras coisas. Conto com a sua audiência, com a sua presença. Eu vou deixar, inclusive, o link aí na descrição para você poder ativar o lembrete desse episódio que tem como convidado o nosso parceiro Alan Guimarães, lá do Partiu Bateu. Bom, rapaziada, eu quero, antes de analisar de ponta a ponta esse time do Esporte Clube Bahia, falar um pouco sobre Rogério Ceni. Rogério Ceni, além de estar tomando decisões de acordo com aquilo que ele estuda, que ele analisa, e eu não estou querendo diminuir aqui a capacidade cognitiva do nosso treinador de, ao longo do dia a dia, desenvolver variações de jogo, de, ao longo do dia a dia, estudar aquilo que é necessário de colocar em prática a depender do contexto ali dentro da partida. Eu não quero aqui relativizar de alguma forma a capacidade de leitura de jogo de Rogério Ceni, né? Afinal de contas, ele mostrou muito que tem essa capacidade de leitura de jogo no clássico Bavi, porque identificou que era necessário jogar por dentro naquela altura da partida, já que o espaço estava sendo cedido por ali, e colocou jogadores para atuar por dentro, porque de alguma forma a gente ia ter oportunidade. E tivemos oportunidade não só de empatar o jogo, como até de virar, mas infelizmente não fomos eficientes a ponto de conseguir virar. Mas a parte de Rogério Ceni no Bavi, ele fez. Mas apesar disso tudo que eu falei aqui, uma coisa para mim ficou muito clara. Rogério Ceni quis mostrar para a torcida, para a imprensa, para a gente, certamente para eu poder vir aqui comentar isso, que ele está disposto a ouvir a torcida e jogar junto com o torcedor. Ontem, rapidamente, a torcida organizada Bamô começou um canto de Biel, Biel, Biel e cativou a galera do norte e esse canto foi irradiando ali para outras regiões do estádio. Mas não foi um canto tão, né, veroz, não foi um canto tão intenso, tão alto assim de pedido de Biel, né? Foi algo ali, foi um recorte ali bem reduzido, mas o recado foi passado naquela altura e ele, evidentemente, como ex-atleta, um cara vencedor, que tem uma mentalidade absurda, ele conseguiu, mesmo concentrado, se conectar com aquilo que estava, de certa forma, sendo emitido nos arredores, né? E ele tomou a decisão de chamar Biel. Nessa hora, exatamente nessa hora. Eu tava filmando, tem até no vlog isso, torcida cantando Biel, Biel, Biel. Quando eu volto para a técnica, ele chama Biel, Biel vem, ele passa a instrução para Biel e naquela oportunidade se fazia necessário colocar Biel, né, para que o time pudesse, de alguma forma, se reenergizar no aspecto defensivo, porque ele ia recompor bastante, e também ter uma válvula de escape na hora da saída. E foi justamente no lance com o Biel que a gente teve a melhor oportunidade para poder matar o jogo. Naquela bola que ele pega pela esquerda depois do passe de Jean Lucas, vai até perto da linha de fundo e toca para dentro da área. Everaldo chuta para grande defesa do goleiro do Grêmio, né?
Então, ele foi uma peça fundamental naquele momento, né? Foi uma válvula de escape importantíssima e que poderia ter sido determinante para poder matar o jogo, mas foi determinante, mesmo que não tenha matado o jogo, para poder recompor, auxiliar na marcação e ser um jogador que se multiplicou ali em alguns espaços dentro do campo, né? Então, é uma peça importante, Biel, no segundo tempo, e ele foi pouco acionado nos Bavis e em algumas outras oportunidades em que o jogo estava se desenhando para ele. Que a gente precisava ter velocidade, que a gente precisava ter arranque, mas a gente precisava, sobretudo, ter inteligência para poder utilizar isso da maneira correta. E Biel tem mais inteligência para poder gastar essa sua energia do que Ademir, pelo menos na minha humilde opinião, porque ele tem também essa capacidade de construir jogo, tem uma boa visão de jogo, né? Então não é só aquela correria descabida e sem muito sentido, né? Há uma lógica por trás. Então ele acionou Biel e mostrou para o torcedor que estava ouvindo o torcedor. E ao longo da semana o assunto mais comentado foi Ratão. Ratão estava um mês sem ser utilizado, um mês sem entrar em campo. Inclusive saíram algumas especulações infundadas de que ele poderia estar de saída ou algo do tipo. Não tem nada, absolutamente nada, né? Ontem algumas pessoas até perguntaram isso para mim na Fonte Nova e eu neguei veementemente. Ratão não vai sair, vai permanecer. E aí o Rogério Ceni, num cenário também interessante para poder utilizar o atleta, acaba optando por colocar Ratão e dar esse recado para o torcedor: ó, eu sei que Ratão está aqui, eu sei que ele é importante, eu sei que ele é útil e eu vou utilizá-lo. Então ele passa o recado para o torcedor que também está atento ao que, de certa forma, tem sido clamado, de certa forma, tem sido pontuado aí ao longo do dia a dia, né, nas cobranças que a nação tricolor faz para Rogério Ceni e a sua comissão técnica. E a gente só cobra que a gente sabe que tem capacidade de dar a resposta, de entregar. E o Rogério Ceni fez isso. A leitura dele antes do jogo foi boa, foi pertinente. Everaldo no ataque junto com o Tassiano foi algo que fluiu bem. E a leitura dele no decorrer do jogo foi sensacional também. No segundo tempo, o Bahia manteve o nível, o ímpeto, o controle da partida, isso que é mais importante, não sofreu riscos, tá? E conseguiu vencer. Mesmo que tenha sido por 1-0, entre aspas, no sufoco, porque a gente sabe que pode ser um gol cagado dos caras a qualquer momento, o Bahia teve uma partida extremamente controlada, uma partida de imposição, um domínio completo perante o time do adversário. O Grêmio, o time de Renato Gaúcho, Chorão, e no meio-campo conseguiu fazer as coisas fluírem com muita naturalidade. Então, ponto positivo para isso, o Rogério Ceni ouviu o clamor do torcedor no decorrer da partida e ao longo da semana e passou esse recado para cada um de nós. Agora, ponto a ponto, né? Marcos Felipe, goleiro com mais grandes defesas dentro do Campeonato Brasileiro da Série A, não foi acionado, né? E quando o goleiro não é acionado, não precisa fazer grandes defesas, é um significado importante de que há uma estruturação do sistema defensivo que, de certa forma, protegeu o goleiro. Teve um lance, né, numa jogada de transição do Grêmio, que ele acabou saindo ali nos pés do atacante e fez a intervenção. Foi muito rápido, muito feliz. Ontem ele estava bem atento a isso, né? Em umas 3 situações, uma ele foi até quase meio campo, inclusive, né? Pareceu louco na hora, mas em umas 3 situações ele estava atento para poder tirar essa bola como líbero. Então, o Marcos Felipe fez um bom jogo, mas não foi tão acionado. Então é difícil até julgá-lo. Arias, desde que ele voltou da seleção colombiana, acho que fez a partida mais estável dele, né? Ele no Bavi lá do Barradão, até que não fez um jogo ruim, poderia inclusive ter feito gol do triunfo se Tassiano solta aquela bola, mas vinha oscilando, errou no jogo contra o Fluminense e mostrou solidez no aspecto defensivo e toda hora estava chegando no ataque, muito bem, né? Com muita qualidade. Na zaga, eu preciso aqui fazer a reverência a Gabriel Xavier. É impressionante a maturidade que esse moleque tem. Pela idade que ele tem, chama muita atenção o nível de concentração, o nível de jogo que ele tem, né? Não só para poder rebater bola, mas para poder fazer a leitura, né, de antecipação e outras coisas mais. No segundo tempo, principalmente, que eu estava ali no Norte, eu estava vendo o jogo do Bahia, a construção do Bahia de frente, percebi em muitas oportunidades essa iniciativa de Gabriel Xavier de se antecipar ao adversário. Não é só porque ele é rápido, que ele tem certa dinâmica para um zagueiro, é porque ele conseguia fazer essa leitura antes e antecipava em muitas oportunidades. Muito bom jogador. E ontem quem jogou muita bola também foi Canu. Eu achava até que o Rogério Ceni ia optar por colocar Rezende no lugar de Cuesta, porque ele utilizou Rezende naquela posição ali no Bavi, e para mim ele passou a mensagem de que o substituto imediato de Gabriel Xavier é Canu, e o substituto imediato de Cuesta é Rezende. Mas não, ele botou Canu. Canu jogou em um outro lado e foi melhor do outro lado do que vinha sendo no lado direito, né? Fez uma grande partida também, Canu, e merece o reconhecimento. A gente critica quando tem que criticar, chama atenção quando vê algo negativo, mas também exalta quando é necessário. E aí agora eu tenho que falar de um cara extraordinário. O jogador que tem mais evoluído dentro desse time do Bahia, disparado. Ninguém no Bahia tem evoluído tanto quanto o Luciano Juba. Muita qualidade com a bola no pé. E ele tem se desenvolvido como lateral esquerdo, como destacou nosso querido Renatinho Guederville.
ele tem se desenvolvido no aspecto defensivo. O Bahia não tem passado mais tanto susto ali do lado esquerdo. Ele está protegendo bem aquele lado, tendo suporte de Jean Lucas, tendo suporte ali, né, do zagueiro que faz a cobertura, ontem Canu, em outras oportunidades, Cuesta. Juba tem indo muito bem e tem uma visão de jogo extraordinária. Tem uma precisão no passe sensacional. A bola que ele dá para Everton Ribeiro, para poder Everton Ribeiro encontrar Everaldo e fazer aquele lindo gol no primeiro tempo, foi masterclass. Foi um passe incrível, quebrando linha e vendo o que ninguém viu. Juba merece ser exaltado porque tem feito grandes jogos. Para mim, no Barradão, foi um dos principais destaques naquele 2-2. Nesse jogo contra o Grêmio também foi um dos principais destaques. Não chega a ser o protagonista, mas é um coadjuvante de altíssimo nível. Juba tem jogado muita bola. E aí eu vou falar da conjuntura do meio campo de maneira geral, né? Porque Cauli, em alguns momentos, esteve bem apagado. Alexandre fazendo saída de jogo, algo já padrão dele, né? Que pô, é sensacional sempre, precisa ser destacado sempre, mas é algo que a gente já se habituou, se acostumou. Jean Lucas, muitas vezes caindo bastante pela esquerda, mas sendo um cara com gás. No final do jogo, ele pegou uma bola lá da ponta da defesa na esquerda e foi até a linha de fundo. Né? Muita energia, muito gás, muita intensidade. Jogador que joga 90 minutos bem, em alto nível, contribuindo na marcação e também chegando à frente. Isso precisa ser destacado. Às vezes não tem a qualidade de Everton Ribeiro, de Cauli, de Alexandre, mas tem esse nível, né, de entrega. E Everton Ribeiro é o cara que eu mais quero exaltar nesse meio campo do Bahia. Porque muita gente fez previsões completamente infundadas de que Everton Ribeiro já estaria, entre aspas, aí, aposentado e viria para o Bahia para poder se encostar. Isso tem algo que ele não tem feito, é isso. Ele está se dedicando, se empenhando, e quando, devido à rotação do jogo, à dinâmica da partida, ele não consegue brilhar tanto no aspecto técnico, né, com a capacidade, com a qualidade que ele tem de encontrar determinados passes, leitura de jogo e tudo mais, ele se entrega e isso faz a coisa valer. Ele é o líder de desarmes do Bahia no Campeonato Brasileiro da Série A. São 6 desarmes até aqui. E nos 2 triunfos do Bahia dentro de casa, contra Grêmio e contra Fluminense, ele se empenhou, voltou para marcar, suou sangue. Né? Diferente do aposentado que muitos previam, ele está parecendo aquele jogador que as suas primeiras oportunidades no time profissional. Aquele moleque que está subindo agora da base. Isso já com seus 35 anos de idade. Então, Everton Ribeiro merece esse destaque. Deu assistência para o gol de Everaldo e mostrou novamente muito empenho, muita dedicação e muito respeito a essa camisa. E isso é algo que eu valorizo muito. No ataque, Tassiano também foi um pouco mais discreto na partida de ontem, mas novamente fazendo um bom jogo, com muita entrega, dedicação, voltando para marcar. E Everaldo mostrando que a confiança muitas vezes dita o que a gente deve tomar como comportamento. Eu falei lá no Bavi do Barradão, Everaldo, tenta mais, vê o DVD de Gilberto, chuta de fora, vai para dentro, tem que ter personalidade, tem que ter atitude, porque Everaldo sabe finalizar. Ele tem um excelente chute. Tirando aquele lance lá contra o Camborives, né? Camboriú lá na Copa do Brasil do ano passado, que ele isola a bola naquela cobrança de falta. Eu não lembro de situações em que Everaldo errou bizonhamente um chute, uma finalização, né? Perdeu um gol de cara, ou algo do tipo, sabe? Ele consegue ter uma boa precisão na finalização e uma boa tomada de decisão. Peca ainda na questão do pivô, quando sai muito da área, às vezes se desencontra, porque não tem aquela qualidade com a bola no pé que outros jogadores têm, mas finalizando e tomando decisão ali na área ou na pequena área, ele é muito bom. E ele mostrou isso mais uma vez, né? Com muita raça, entrega, dedicação e qualidade. Everaldo vem conquistando seu espaço. Isso também precisa ser exaltado. Já o critiquei muito, né? E nas vezes que critiquei, enxerguei sentido nisso. E ele agora tem mostrado, de alguma forma, o seu valor. Então, tomara que continue nesse processo de evolução. Eu sempre vou torcer pelo bem do Bahia, e o bem do Bahia, a consequência do bem do Bahia, é o bem dos jogadores. Os jogadores rendendo em alto nível, se entregando, se empenhando e conseguindo, de alguma forma, fazer com que o time eleve o seu nível de jogo. Então, ontem foi uma partida muito boa do Bahia, apesar de ter sido 1-0 e ficar a sensação que foi no sufoco, assim como no jogo contra o Fluminense. A gente só pecou por não ter sido tão eficiente, porque a gente poderia ter matado essas 2 partidas. Mas foi um jogo, 2 jogos, foram 2 jogos de completo domínio do Bahia, de imposição do meio-campo, né, de predominância, né, ao longo da partida. E isso precisa ser exaltado. O Bahia não correu risco em momento algum, seja contra o Grêmio, seja contra o Fluminense, de perder o jogo. O Bahia foi o Bahia da Fonte Nova e ditou o ritmo nas partidas. Botou esses 2 times que têm um bom nível de jogo completamente na roda. E esse é o Bahia que eu quero ver daqui em diante. Tomara que esse seja o Bahia do Campeonato Brasileiro, da Série A, da Copa do Brasil, da Copa do Nordeste e que nos dê orgulho ao longo dessa temporada. Seguindo esse nível, jogando junto com a torcida, com essa sinergia, as coisas vão fluir, as coisas vão funcionar. E é muito bom ser tricolor de aço.
Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, compartilha. Um abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia. Eu sou o Maior do Nordeste. E você?